Olá, torcedor, olá, toda a imprensa de Campina Grande. A gente, após o encerramento da temporada, né, do Campinense, a gente vem aqui em público, primeiro agradecer a todos os torcedores que estiveram junto com o Campinense toda essa temporada. Agradecer aos nossos patrocinadores, né, por acreditar no nosso projeto em 2022. Agradecer também toda a participação da imprensa, escrita, né, televisiva, radiofônica. Agradecer muito pelo empenho de vocês, pelo trabalho, pela dedicação. Agradecer também à sociedade campinense que esteve durante todo o ano, né, apoiando o clube, emanando todas as energias. A gente contou também com todo o compartimento da Borborema em grandes jogos, né? A exemplo da Copa do Brasil, no campeonato da Copa do Nordeste. Enfim, a gente de pronto agradece a participação de todos e ao tempo em que a gente lamenta a forma como o Campinense encerrou sua temporada, já que tivemos um primeiro trimestre único, um primeiro trimestre que o clube teve a oportunidade de trazer, né, para a sua sala de troféus um título inédito, um bicampeonato estadual de forma invicta, fortalecendo ainda mais a hegemonia do Campinense no futebol do estado, dando toda essa pompa, digamos assim, ao futebol de Campina Grande, né, trazendo de forma exclusiva um título que o torcedor almejava muito e que isso nos dá um orgulho imenso, né? E para o Campeonato Brasileiro da Série C, infelizmente a gente não conseguiu atingir as expectativas do torcedor, principalmente, que criou uma expectativa muito grande, principalmente no trabalho que vimos construindo desde 2021. Então é um trabalho feito por várias mãos, né? A diretoria tem feito tudo e mais um pouco para manter o clube enxuto, manter o clube saneado e manter um clube visando e tendo perspectivas maiores, não só, né, nos âmbitos fiscais, jurídicos e trabalhistas, né, acima de tudo no âmbito do futebol. Então, a gente lamenta muito, né, porque fizemos de tudo para que o Campinense não obtivesse o descenso. Lutamos muito o ano passado para subir, né, e principalmente o ano passado que a gente não teve uma receita que nos desse grandes possibilidades de investimento. A pandemia ela dificultou muito, mas com a força de cada um, o apoio de todos os patrocinadores, né, o torcedor, quando pôde nos ajudar, nos apoiar nas campanhas que fizemos através do departamento de marketing, né, como por exemplo o Pix, campanha do Pix, que foi extremamente importante. E esse ano, com a aproximação do torcedor, né, nas arquibancadas, a gente pôde construir, né, uma receita, principalmente, que nos dava total possibilidade não só de buscar o título estadual, como buscamos, como também, no mínimo, a manutenção do time na Série C. E como o futebol ele não é uma ciência exata, né, todos os esforços foram feitos e, infelizmente, diante de algumas variáveis que o torcedor, ele, infelizmente, não consegue enxergar, que é relacionado a não só a deficiência técnica, mas principalmente a deficiência comportamental. Então eu, como dirigente do clube, presidente, que acompanho o dia a dia e acompanhei o dia a dia do clube, principalmente no Campeonato Brasileiro da Série C, um dos fatores que nos fez, né, padecer com o descenso foi justamente as questões comportamentais de algumas contratações que fizemos e que apostamos bastante e, infelizmente, essa contrapartida não veio. Serve de lição, fica a lição, né,
de amadurecimento, né, para que a gente possa se aprofundar ainda mais nessas contratações, nessa pesquisa, nessa busca pelo acerto da contratação, principalmente visando essas questões comportamentais, né, as questões de extracampo, né, que impactam diretamente no resultado, impactam diretamente na produtividade do atleta dentro de campo. Então, a gente, de antemão, já adianta que, diante de todo esse balanço futebolístico, não antecipamos nenhuma cota, né, de 2023 para 2022. Com o bicampeonato a gente teve a oportunidade de garantir um calendário cheio para 2023, assim como todas as cotas garantimos também, cota da Copa do Nordeste, cota da Copa do Brasil, cota do Campeonato Brasileiro agora da Série D. Então, essas cotas elas não foram antecipadas, isso nos dá perspectivas muito melhores para o ano que vem. E graças ao bicampeonato, que foi extremamente importante, né, para que a gente consiga, sim, né, planejar ainda melhor a temporada do Campinense para o ano que vem. O programa de sócio-torcedor ele foi um sucesso. Hoje é um case, é um modelo de negócio extremamente importante, que serve de modelo não só para Paraíba, mas para toda a região Nordeste. O Campinense chegou ao seu ápice, né, a 2.056 sócios esse ano, em dia, ativos, participativos, ao qual a gente quer agradecer imensamente por acreditar também na nossa proposta, no projeto, e dizer que vocês foram essenciais para essa temporada. O programa de sócio ele conseguiu arrecadar, né, durante esse período de janeiro até julho, R$330 mil, o que corresponde aí a praticamente uma folha salarial. Isso a gente considera de um ganho enorme, né? Considerando que essa arrecadação se soma às demais cotas, né? E aí, para a gente também deixar claro e levar a transparência para o torcedor e para toda Campina Grande, o Campinense conseguiu arrecadar através do título estadual de 2021 para 2022, as cotas do Campeonato Brasileiro da Série C, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, né, um valor de 1.622.000. Então, os 330 mil do sócio-torcedor se soma aos 1.622.000, chegando a praticamente a R$2 milhões de arrecadação, que vão se somar também a R$557 mil de renda que tivemos ao longo de toda a temporada. Foram 20 jogos. É lógico que a gente cria uma expectativa maior, mas o futebol é quem dita tudo isso. Então, se o Campinense vai bem, se o clube vai bem no campeonato, a tendência é que a renda melhore, o público melhore. E aí a gente teve uma média de 2.800 torcedores por jogo. Então fica a reflexão também para o nosso torcedor, fica a reflexão para nós, né, o que podemos fazer para melhorar isso, buscar viabilizar outras estratégias para a gente melhorar a nossa média de público no estádio. O torcedor sempre foi prioridade na minha gestão e sempre será, até porque da arquibancada eu vim e permaneço sempre. Então, o torcedor ele pode se orgulhar da diretoria que tem, por saber que podem contar conosco a todo instante. O torcedor do Campinense nunca foi bem tratado como tem sido tratado ultimamente, principalmente na gestão que eu participo. É um torcedor que tem voz ativa, é um torcedor que reclama, torcedor que critica, que cobra, mas é um torcedor participativo. É um torcedor que faz toda a diferença. É um torcedor que consegue alavancar esse clube de uma forma que ninguém consegue explicar e mensurar. É um torcedor que tem, né, em suas veias o sangue, né, rubro-negro, né, que torce pelo clube incondicionalmente e que faz, né, essa mágica acontecer no campo. Então, a gente
explana dessa forma para que o torcedor tenha noção de que as nossas despesas elas foram sanadas exatamente em cima de todas essas receitas que recebemos ao longo dessa temporada. Dizer também que tudo isso que foi arrecadado, parte ficou para as causas trabalhistas, outra parte, lógico, ficou para todas as despesas do clube, folha salarial e toda a despesa de manutenção aqui do Renatão. Só que para que os senhores tenham ideia, a gente tem aí um encontro de contas, e aí a gente chega a 2 milhões, quase 2 milhões de reais, e para uma despesa de um pouco mais de 2 milhões. Então, a gente termina um ano praticamente com esse saldo equilibrado, com todos os pagamentos em dia, fornecedores, todos os profissionais que trabalham aqui no nosso administrativo, pessoal de apoio, atletas, comissão técnica, enfim. O Campinense, esse ano, deu toda a assistência, toda a estrutura aos nossos jogadores, aos nossos atletas, e que envolve vários setores. O setor médico, o bem-estar, o dia a dia de cada um deles. E isso, de acordo com tudo isso que foi arrecadado, naturalmente a gente conseguiu atender todo esse tipo de expectativa. Então a gente mais uma vez está aqui para agradecer e pedir desculpas por um final amargo, e que eu tenho absoluta certeza que em 2023 haveremos de retornar à Série C com toda a certeza do mundo, por todo o trabalho que faremos ao lado de Flávio Araújo, que eu quero anunciar a contratação, a renovação do treinador, um treinador que nos dá a possibilidade de trabalhar com tranquilidade, é um treinador extremamente cuidadoso em relação às contratações, um treinador que tem um senso gerencial muito grande, se preocupa com produtividade, se preocupa com o retorno financeiro que um atleta desse pode dar. Enfim, é um profissional que dispensa comentários, principalmente para disputar os campeonatos que iremos disputar em 2023. Um treinador que recentemente logrou êxito na Copa do Brasil, passando de fase por 2 vezes na sequência. Um treinador que dispensa comentários em relação à participação, principalmente no Campeonato Brasileiro da Série D, conhecido como o Rei do Acesso. É um treinador que conhece muito bem o mercado de jogadores aqui da nossa região, que, em especial, nós haveremos de trabalhar a montagem do elenco nessa formatação, já que disputaremos um campeonato estadual muito difícil, um campeonato regional também muito difícil, mas a nossa pretensão é buscar, sim, inicialmente a classificação, assim como a Copa do Brasil, nesse primeiro trimestre, buscarmos a classificação. Esse é o principal objetivo do clube para o primeiro trimestre. Em seguida, buscar incessantemente o acesso novamente à Série C. Essa história de dizer que o Campinense passou 10 anos na Série D e agora cai de divisão e vai passar mais 10 anos, isso aí é para quem de fato não acredita no projeto, para quem não acredita na diretoria, para quem não acredita ou ainda duvida de todo o trabalho que fizemos do ano passado para cá. O ano passado, quando a gente chegou, o Campinense não tinha perspectiva nenhuma. Fornecedores em atraso, dívidas que não nos davam possibilidade de planejar, de programar nada, absolutamente nada, e que nos gerava surpresas diárias, ao ponto de nos depararmos com, principalmente, a estrutura do Renatão em fluxo de leilão. Então, é muito importante que o torcedor reflita, e observe que o ano passado ele foi muito mais difícil do que esse ano.
e a gente conseguiu os feitos que conseguimos juntos, diretoria, atletas, comissão técnica e principalmente a torcida. Esse ano tivemos um primeiro trimestre que ele encheu os olhos de todo mundo e, lógico, criou essa expectativa. Infelizmente o futebol ele não é uma ciência, né, que nos dê essa possibilidade de exatidão de 100%. Então, acontece, a gente mais uma vez lamenta a situação e que o ano que vem a gente consiga, junto com Flávio Araújo, sua comissão técnica e todas as contratações que virão, né, ao lado de Dione, né, façam sim a diferença, né, e que honrem as cores do clube, honrem as 8 estrelas que temos. As 6 do Hexa, a da Copa do Nordeste e a do Campeonato Invicto de 2022. Bruna, a gente lamenta muito, né, o posicionamento de Lene. Lene é um grande amigo, um cara que eu estimo, que eu considero muito. É um cara que tem nos apoiado constantemente. Desde 2021, Lene faz parte, né, da gestão, mas no ano passado ele era um torcedor, um apoiador, digamos assim. E aí, na montagem da chapa, no final do ano, eu tive a oportunidade de convidar Lene por tudo que ele representa, principalmente para mim. E aí, a gente sabe que, diante de tudo que aconteceu, principalmente agora no Campeonato Brasileiro da Série C, né, e a gente conseguiu alinhar muita coisa internamente, a gente sabe que todo mundo, seja o torcedor, como também dirigentes, criaram expectativa nesse campeonato e cada um buscou colaborar. Lene foi um destes, né? Ele tentou de várias formas colaborar. É lógico que ninguém consegue ser atendido em 100%. Né? E aí eu trago para mim essa responsabilidade, eu enquanto presidente de um clube como esse, gigantesco, né? Como é o Campinense, se eu não tomar decisão, eu delego essa decisão. Então, lógico que seja Lene, seja Rômulo, seja Rembrandt, seja qualquer um dirigente, a gente precisa tomar qualquer tipo de decisão de forma compartilhada. E essa decisão, muitas vezes, a gente não tem os 100% de aceite, né? Então, ele pediu o afastamento. Lene é um cara também que trabalha na iniciativa privada, né, tem uma ocupação que exige muito de sua carga horária, né, conversou comigo, se posicionou em relação ao departamento de futebol e ao antigo treinador, que eu particularmente não tenho nem como debater sobre isso, porque já é passado, o treinador que passou foi um treinador vitorioso, o Ranielli construiu uma trajetória extremamente importante e posicionou também o Campinense de uma maneira que há muito tempo a gente não tinha visto isso. Lógico que ao nosso lado, com a nossa anuência, né? Então, o primeiro trimestre do ano, Lene esteve conosco e algumas das decisões que tomamos, de acordo com o seu pedido, foi acatado, a exemplo do atleta Kaique. Kaique é uma contratação que o próprio vice-presidente Lene, né, nos direcionou, a gente acolheu, recebemos o atleta muito bem cuidado, inclusive o atleta teve um suporte muito grande em Campina Grande, né, dado pelo clube, morava em apartamento, um apartamento organizado, bacana, em um bairro nobre da cidade, e a gente deu toda a estrutura a Kaique. Kaique passou por 2 graves lesões ao longo da temporada, jogou mais ou menos em torno de 93, 94 minutos em toda a temporada. E é mais um ponto de reflexão que a gente precisa ter para que na próxima temporada a gente se aprofunde mais, não só na avaliação técnica do atleta, como também na avaliação médica. Então, nós somos, como se diz o ditado, nós somos marinheiros de primeira viagem. Nós éramos, há 1 ano e meio atrás, torcedores de arquibancada. Hoje,
estamos aqui, torcedores, dirigentes, bicampeões estaduais, com um acesso, com um vice-campeonato brasileiro e com um descenso. A gente precisa também deixar claro isso. Então, todo esse ciclo que aconteceu no Campinense, ele serviu de muito aprendizado, de muita maturidade, inclusive com a chegada e as saídas de colegas que destacam outros afazeres, outras responsabilidades que não possam permanecer, que é o caso de Lene. Então a gente deseja muito sucesso a Lene, né, a gratidão por todo o apoio que ele nos deu, principalmente aqui no clube, né, nas dependências do clube. Foi um cara que estava muito ligado a as reformas que fizemos aqui na estrutura do clube. Era um cara que estava preocupado, acompanhando, mesmo que de longe, mas acompanhando tudo de perto. E é um cara que eu estimo muito, agradeço demais pela contribuição, mas a gente agradece, né, e deseja sucesso a ele. Paulo, com relação à antecipação, a gente fazer futebol na Paraíba é extremamente delicado. A gente precisa ter um cuidado, um esmero muito grande com qualquer decisão tomada em relação à antecipação, né? A movimentação desses recursos, né, que fazem com que, principalmente o Campinense, sobreviva, eu posso dizer assim. Pedir a antecipação, ele vai um pouco além daquilo que a gente entende pela lógica. Eu vou encaminhar um ofício para a CBF pedindo uma antecipação da cota. E não funciona dessa forma, né? A cota da Copa do Brasil, por exemplo, a CBF ainda busca o fechamento dos patrocinadores da competição para, daí em diante, definir o valor, né, que será destinado aos participantes. Assim como a Copa do Nordeste. Ainda é muito prematura essa decisão por parte tanto da Liga do Nordeste como também da Confederação Brasileira de Futebol. Qual seria a nossa estratégia nesse aspecto de antecipação de receita para poder investir nas contratações, recorrer a empréstimos? E hoje o Campinense ele não tem nenhuma conta sequer ativa que possa movimentar esse tipo de operação financeira. Infelizmente, a história do clube dificultou esse processo, né? Então, a gente teria que buscar o que a gente poderia conhecer e o que a gente já conhece, né, no linguajar bem popular, um agiota. Então, você antecipar cotas, né, sem saber sequer o quanto vai receber e, aliado a isso, você pedir um dinheiro emprestado, sabe-se lá como vai pagar e quando vai pagar, a um percentual que se sabe lá quanto é, isso para mim, no meu entendimento, para mim, é uma irresponsabilidade gigantesca, principalmente para um clube da grandeza do Campinense. Então eu vou dizer um negócio, para ser bem sincero, para o torcedor, para você que está me acompanhando em casa, se for depender de mim, para estar pedindo dinheiro emprestado, a agiota, a quem quer que seja, para livrar a Campinense de rebaixamento, se a torcida acha que isso é certo, se alguém acha que isso é correto, eu renuncio logo hoje, porque isso para mim é um absurdo. A gente está aqui para fazer com que esse clube ele tenha longevidade. E essa longevidade ela precisa acontecer de dentro para fora, ela não pode ser de fora para dentro. Eu não posso me tomar pela emoção e fazer absurdos, né, para livrar o Campinense, né, de qualquer tipo de situação delicada. Eu acredito muito que erramos e erramos feio nas contratações. A partir do momento que a gente tomou a decisão de contratar, né, 4 jogadores que a gente pensava, né, que a gente, através de resultados, através de números, através de performance dos scouts, pensávamos que esses 4 atletas, né, nos daria lastro para disputar um Campeonato Brasileiro da Série C e não nos deram. Aí eu considero como o nosso grande erro. E a gente, na qualidade de dirigente cuidadoso que sempre fomos, não só com os resultados, mas com todos os atletas que aqui estão conosco, que fizeram parte da nossa temporada, sempre fomos muito cuidadosos. Mas parece
que esse cuidado ele vai precisar mudar o ano que vem. Parece não, tenho certeza. Porque as oportunidades que a gente deu a esse pessoal, a quantidade de conversas individuais que tivemos com esse pessoal, a estrutura de moradia que a gente deu a esse pessoal, cada um desses atletas moraram, cada um em um apartamento. Seja com a família, seja sem a família, moraram bem, por sinal. Não moraram em qualquer apartamento, moraram bem. E nós cumprimos rigorosamente em dia o pagamento dos aluguéis desses atletas. E foram atletas que absolutamente não fizeram nada. Nada e absolutamente nada. Então, o erro, eu posso garantir que foi exatamente esse. Então, já respondendo à segunda pergunta, não teria condições alguma do próprio Ranieri, do próprio Flávio Araújo, tirar o Campinense da situação que estava, quando nós tínhamos atletas desengajados, descomprometidos, e que nós acreditávamos num reviravolta, acreditávamos, né, em uma mudança de comportamento, principalmente pelo investimento que a gente fez. Agora, e por que não tirou o atleta? Não identificou? Por que não tirou? Porque tirar para substituir, como é que faz? Porque a partir do momento que o campeonato começa a se afunilar, a gente vai em busca do mercado e o mercado ele reage de uma forma completamente diferente. É a lei da oferta e da procura. Né? No meio do campeonato, no meio de uma temporada, a quantidade de atletas qualificados ela é muito menor. Então, naturalmente, o valor para negociação ele dobra ou triplica. Então, o erro eu posso considerar que foi nosso, né? Porque independente de treinador, quando você tem peças mal posicionadas, mal intencionadas, né, em um contexto como esse, não tem homem no mundo que dê resultado.